Diga comigo, a minha fé vai remover obstáculos. De novo, a minha fé, ela vai remover obstáculos. Diga, eu não vou mais remoer mentiras, sentimentos inúteis. Chega. Você não vai remoer, você vai remover. Você vai superar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estarmos, meu Pai, nesse projeto Casa Firme, nesse propósito tão forte, tão intenso, que tem um objetivo, meu Deus, de transformar a nossa vida exatamente numa casa alicerçada, numa casa bem edificada. E eu vejo, Pai, as batalhas, as guerras, as lutas, que muitas vezes, meu Deus, se levantam, que aparecem, para nós não conseguirmos alicerçar, meu Deus, a nossa vida da maneira certa. O alicerce, ele é fundamental. A construção que nós estamos fazendo, ela precisa ser uma construção numa base, num alicerce, num fundamento, que quando as tempestades, os vendavais, porque a tua palavra garante que, meu Deus, vem as tempestades, vem os abalos. Esses dias mesmo a bispa dizia que o Senhor colocava no coração dela que seríamos mais pressionados para ver o que sairia de nós. O homem oculto. E quando nós somos abalados, Pai, nós enfrentamos tempestades, vendavais, furacões, situações no nosso dia a dia. Nós precisamos dar a resposta certa. Então eu te peço, Espírito Santo, nessa tarde, que cada um que está aqui decida, meu Pai, ser aquele que, meu Deus, supera os obstáculos. Ele remove os obstáculos. Porque tem aqueles que vivem, meu Pai, para remover obstáculos, e tem aqueles que vivem para remoer a dificuldade dos obstáculos. Vive para remoer o passado. Vive, meu Pai, para alimentar aquilo que não deveriam mais alimentar nas suas vidas. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala a nossa consciência, Pai, nos dê consciência, nos dê entendimento, nos dê clareza, nos dê revelação. Não nos deixa sair daqui da mesma forma, do mesmo jeito. Sem consciência não há mudança. E nós viemos aqui, Pai, porque nós precisamos dessa direção da Tua Palavra, dessa orientação da Tua Palavra, para que possamos mudar, decisões, meu Deus, venham ser tomadas e resultados incríveis, eles venham ser alcançados pela fé. Eu quero aproveitar e eu quero orar por todos os pedidos
Senhor, os pedidos que foram colocados aqui para nós orarmos. E também nós temos aqui, Senhor, a maca que o Bispo Fernando, na segunda-feira, ele colocou essa maca, aonde as pessoas trouxeram os seus pedidos. Elas colocaram aqui aquilo que elas, meu Pai, não querem mais na vida delas. Um problema, uma situação que representa uma maca. E está aqui a maca. E eu creio que essas pessoas vão sair dessa maca. Elas vão se levantar dessa maca. Há áreas da vida delas que talvez estão, meu Pai, como numa maca. Eu acredito que essas situações serão mudadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém? E amém, graças a Deus. Amém? Pode se sentar, por favor, por gentileza. Eu quero voltar a ler a passagem que a bispa pregou no domingo. Foi pregado na segunda pelo bispo. Ainda ontem eu fiz questão de voltar a falar dela, mas eu acredito que ainda nós temos mais para aprender com essa palavra, porque nós estamos num tempo aonde o Senhor tem para a nossa vida um crescimento abundante. Quem esteve na segunda-feira ouviu o Bispo Fernando ainda liberar Romanos 5,17. Eu gostaria que você anotasse esse versículo, Romanos 5,17, que está na NVI, que Deus, Ele garante para nós que nós vamos receber de Deus, diga comigo, a imensa provisão da graça. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles, diga comigo, que recebem, de novo, mais forte, que recebem, diga comigo, eu vou receber a imensa provisão da graça. Diga, eu vou receber de Deus a imensa provisão da graça. É uma promessa isso aqui. É para aqueles que acreditam, que creem. Porque eu preciso e você precisa dessa imensa provisão da graça. Mas antes da gente voltar a falar dessa parte e orarmos sobre isso, eu quero mostrar para você que nessa passagem do paralítico, que foi carregado por 4 pessoas, quem lembra dessa palavra? Quem ouviu essa palavra? Diga comigo, nesta palavra existem, diga, 2 tipos de paralíticos. Tem 2 paralíticos aqui. Tem o paralítico físico, que foi carregado por 4 homens, e esse povo estava num espírito de determinação tão forte, tão grande, que o que estava dentro deles era capaz de remover, diga remover, qualquer obstáculo do seu caminho. Quando uma pessoa, ela vive pela fé, ela está cheia da palavra, que é uma palavra, como diz a Bíblia,
a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra. E o que tem nessa palavra? Unção, vida, poder, a capacidade de pegar uma pessoa e agora, ela que a vida toda foi carregada, agora ela não é mais. Uma pessoa que viveu a vida toda dependendo de alguém. Eu vou dizer para você que por muitos anos eu vivi uma fé onde eu tinha que ser carregado. Eu tinha que ser carregado. Por quê? Porque eu vim de uma família que, infelizmente, aprenderam a viver uma fé aonde tinham que ser carregados. E o que é uma fé que leva a pessoa a ser carregada? É uma fé que leva ela a deitar numa maca, igual tem aqui na frente do altar, não sei quem está na transmissão se dá para ver. E a vida dela é uma vida sem autonomia. Então, ela não dá conta de tomar decisões, ela não tem a fé para enfrentar os desafios. Então você vai ver ela encontrando dificuldade para tudo, em tudo. Você vê ela encontrando dificuldade para tudo, em tudo. Dificuldade para tomar decisões, dificuldade para dar um passo, para lidar, para resolver. Em tudo. Aí quando ela tenta, não, então agora vou lidar com isso, não sabe lidar. Você vê que falta uma sabedoria, falta visão, falta inteligência. E isso é fruto do quê? Diga comigo, de um emocional baixo. Um emocional, diga, doente. Quando uma pessoa ela tem um emocional doente, um emocional fraco, você vai ver ela encontrando dificuldade na maior parte das coisas. Você vai ver ela para tudo. Não generalizando. Mas você vê. Ela vê problema onde não tem problema. Ainda, agora há pouco eu falava com a pastora Ana Paula um assunto, que ainda algo que nós aprendemos aqui no ministério, que nós precisamos, diga comigo, sermos luz em meio às trevas. O que nós precisamos ser? Então, se eu fui chamado para ser um seguidor de Jesus Cristo, o que eu vou portar na minha vida? O que eu vou portar? Salmo 101, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então eu vou me portar com sabedoria, com inteligência. Eu vou conseguir me portar. Eu vou saber lidar com as trevas. Daniel soube lidar com as trevas. Daniel soube lidar com a Babilônia. Soube ou não soube? Por quê? Porque ele estava com o emocional dele doente? Não. Não, ele não estava com o emocional dele doente. Então, por que eu disse 2 paralíticos? Porque o paralítico que foi carregado por 4 pessoas e tinha um problema físico, esse foi curado. Agora, quem que eram outros paralíticos? Eram os que estavam dentro da casa. Quem que estava dentro daquela casa ouvindo Jesus pregar, e quando Jesus, ele usou uma frase,
Coloca para mim essa frase: perdoado estão os teus pecados. O que aquilo atiçou? O que aquilo provocou? O que aquilo gerou dentro daqueles religiosos? Aquilo revela a ferida, a amargura, o problema espiritual que não deixava aquelas pessoas, aqueles religiosos, acreditarem em Jesus. Se livrarem daquilo que estava impedindo eles de terem um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o Salvador. Não, o que ali naquele momento, o que saiu deles? Uma atitude que os levava a remoer. Diga comigo, eles passaram a remoer uma frase. O quê? O quê? Eles começaram a remoer o quê? O quê? O quê? Tem gente que fica remoendo uma frase. Tem gente que fica remoendo uma frase, uma palavra. Tem gente que é capaz de ficar remoendo coisas do passado. E quando eu começo a remoer o que eu não deveria remoer, aquilo vai travar minha vida? Aquilo vai paralisar minha vida? Vai ou não vai? Aquilo vai me colocar literalmente deitado numa maca? Aquilo vai. Claro que vai. E por que, bispo? Isso tem acontecido com muitos, porque muitos têm ainda um emocional fraco, doente, baixo. E quando você vai lidar com essa área da vida dela, ela não aceita ouvir. Então, para ela poder esconder aquilo, camuflar aquilo, manter, eu não quero mudar, eu não quero lidar com isso, eu não quero reconhecer. Então vamos pegar os religiosos. Qual que era a bronca, qual que era o problema que os religiosos estavam tendo com Jesus? Na cabeça deles, Jesus não era o Messias, não era o Cristo, não era o Filho de Deus, mas ele não vinha dando provas que ele era? Vinha ou não vinha? Os resultados não mostravam? Não ficava cada dia mais evidente que havia uma diferença na vida de Jesus? Sabe quando o Davi, imagina um menino de 17 anos, ele chega aqui, a maioria, tirando a Ana Vitória, que está aqui, você tem 17, né, Ana? 18 já? Você tem 17, né? Imagina a Ana Vitória com 17 anos, chega aqui agora e fala, eu vou te ensinar a viver. Eu vou te ensinar a viver. Eu vou te ensinar como adorar a Deus. Será que eu vou aceitar? Será que eu vou aceitar? Será que eu vou ouvir ela? Davi matou mais inimigos do que Saul. Elaboraram lá uma canção, botaram uma melodia, produziram ali uma letra
e começaram a cantar e dançar. Davi matou mais e Saul matou menos. Ali ficou evidente para a nação que o catatauzinho, o jovenzinho, o menininho chamado Davi, ele era capaz de resolver o que o rei daquela época, chamado Saul, não deu conta de resolver. Mas o que é que mais incomodou Saul? O Davi matar o Golias? A canção ser tocada? O povo saber que Davi era melhor do que ele? Ou ele saber que lá dentro dele existia uma verdade? Eu não mudei o suficiente. Eu não evoluí o suficiente. Eu não cresci o suficiente. Eu não me libertei ainda. Eu não me tornei alguém que Deus possa contar e confiar e dizer: ei, Saul, vai lá e resolve esse problema para mim. Quem resolveu o problema de Israel contra Golias? Foi Saul ou foi Davi? Sim, eu sei que você sabe. Eu só estou te pedindo para você falasse com um único propósito. Se foi Davi que resolveu, eu te pergunto, por que o Saul não resolveu o problema que Davi resolveu? Em que um era melhor do que o outro? Saul era melhor em altura? Em preparação? Saul era melhor. Ele era alto. Ele era mais forte. Ele era bem mais preparado. Tudo estava a favor de quem, gente? De Davi ou Saul? Mas quem resolveu o problema? Quem? Deus contou com quem? Com quem? E Deus contou com Davi ou Deus contou com um coração que agradou a ele? O que determinou? A pessoa ou o coração? Não estou falando nada novo aqui. Eu só estou falando uma coisa aqui para você. Para fazer você entender. Você pode estar aqui dentro da igreja. Como diz o título desse culto das 15 horas. Cura. O que está escrito aí? Cura. É para quem está solteiro. Não. Se tiver algum solteiro aí também, mas o propósito principal aqui é um. É curar aquilo que internamente, aonde as emoções, elas não podiam mais ser emoções doentes, baixas, fracas. Um emocional tão fraco, que bastou Jesus liberar uma frase, lá estava eles, remoendo o que Jesus falou. Sabe aquele tipo de pessoa que ele tem um emocional tão doente, mas tão doente, mas tão doente? Diga comigo que o mundo dele é pequenininho. Como assim, bispo? Quando uma pessoa ela tem um emocional doente, o mundo dela é pequenininho. Por quê? Porque é um mundo onde diz respeito somente a quem? A ela. Você vai ver ela falando dela. Tudo que ela coloca é em relação a ela. Você viu o que falou de mim? Falou o quê? Não. Falou de mim.
Olha lá, ó, esse culto, esse sermão, está pregando para mim. Você viu lá, ó, tá me criticando? Ó, olha a maneira que me trataram. Olha a maneira que lidaram comigo. Ó, contaram mais com Davi do que comigo agora. Cantaram uma canção para favorecer o Davi, para exaltar o Davi, e o rei de Israel agora ficou de lado. Foi esquecido. Sabe quando uma pessoa ela fica se comparando com outras pessoas? Sabe quando uma pessoa ela fica ali alimentando aquilo, pensando, igual outro dia alguém virou e falou, tem uma liderança aí que cuida mais de determinadas pessoas do que de outra. Meu querido, por que você não chega e fala assim, ó, eu preciso de ajuda? O que eu disse? Você precisa de ajuda? Quem é que vai até quem? É o hospital que vai até a nossa casa ou é a gente que tem que ir até o hospital? Ah, entendi. Imagina se o hospital resolvesse ir na casa de cada um, Jesus Cristo. É o hospital que recebe as pessoas. Então eu preciso reconhecer, eu tenho uma paralisia, a minha vida parou, a minha vida está paralítica, a minha vida travou aqui, ó, minha vida não anda, eu não tenho a simpatia das pessoas. Porque vou falar a realidade, alguém tem que ficar do lado de gente chata? Alguém tem que conviver com gente complicada? Fala para mim. A gente tem que ficar ali alimentando o mau humor daquela pessoa. E ela reclama, e ela está mal-humorada, e ela não está bem com ela. É porque não me ajudam. Olha a maneira como lidaram comigo. É porque agora me corrigiram em relação a isso. É porque falaram que eu errei naquilo. Sabe quando uma pessoa, qualquer coisa, ela está remoendo e falando dela. Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa, que o mundo dela ficou tão pequenininho? A cabeça não amplia, não abre. Porque ela tem um emocional doente. E aí eu pergunto para você, você acha que ela não sabe que ela tem um emocional doente? Sabe ou não sabe? Provérbios não fala que a pessoa sabe qual é a amargura dela? Sabe ou não sabe? Mas ela quer admitir? Ela quer reconhecer? Não. Ela não quer. Então, que tipo de pessoa eu estou sendo? Aquele que remove os obstáculos ou aquele que vive para remoer o passado? Você vive para remoer o passado, você vive para remoer o que falam a seu respeito. Você é aquele que para diante do primeiro obstáculo ou você vai até resolver aquele problema? Até solucionar ele, até atingir o propósito, até ver aquilo mudado. Por que a gente sempre dá o exemplo da bispa no altar? Gente, quando a igreja, na Celso Garcia, a igreja lotou. A igreja estava cheia de pessoas. Que tinha que colocar as pessoas sentadas na rampa, no estacionamento. Ia tendo que adequar, organizar para ir deixando melhor. De 2010, escuta o que eu vou te falar aqui, ó. De 2010 até 2017, se eu não tiver errado na conta aqui,
A bispa virou e falou: nós vamos encontrar um outro local, um outro prédio, um prédio maior, para nós mudarmos a igreja daqui. Porque nós não temos mais como ampliar. Tudo está crescendo, a escolinha está crescendo, o número de pessoas está crescendo, os setores estão crescendo. Eu lembro que a primeira vez que a bispa teve que fazer o culto, e ela teve que fazer 2 cultos, ela teve que fazer o culto às 9 e depois se organizar para fazer à noite. Ali ela falou: olha, se eu não estiver enganado, às vezes é tanto assunto, né, às vezes você acaba esquecendo de algum detalhe, nós vamos procurar um outro prédio. E aí eu pergunto para você, a igreja orou nesse período para encontrar um lugar maior? A igreja jejuou? A igreja encontrava um determinado lugar, ia lá, derramava o azeite, orava, ungia. E parecia: vamos ver, Senhor, se o Senhor tem isso aqui com a gente, vai dar certo. Se o Senhor tem isso aqui com a gente, vai dar certo. Nós vamos superar isso aqui, nós vamos romper, nós vamos avançar. Não faltava oração, não faltava unção. Eu lembro da bispa, ela pegar e ir e ungir em determinados dias. Estava chovendo, estava frio e estava chovendo. De às vezes dar a volta no quarteirão, ou muitas vezes ir lá e ungir toda aquela área que representava aquele prédio. Por quê? Porque, Senhor, nós estamos aqui, dando ao Senhor condições. E precisando desse lugar, precisando que o Senhor enviasse essa imensa provisão de graça, para que pudéssemos avançar, atingir, obter o resultado necessário. Mas a princípio parecia que estava tudo fechado. Quando eles chegam até a casa, e Jesus estava com a casa lotada de gente, dava ali uma sensação de que não era para aquele paralítico sair daquele problema. Às vezes você está lutando com um familiar, às vezes você está lutando com a sua vida sentimental, você está lutando com o seu casamento, está lutando, igual alguém virou para mim e falou assim: eu estou com um problema no trabalho. Tá, que problema? Eu estou enfrentando injustiça. Gente, deixa eu te falar uma coisa, assim, para ajudar você. Se eu sei por que a minha vida está travada, e eu tenho detalhe do porquê que ela está travada, aquilo não vai ficar mais fácil de resolver? Eu não vou conseguir ir na raiz do problema? Sim ou não? Mas se eu virar e falar assim: eu tenho um problema financeiro. Qual é o problema financeiro? Não, eu tenho um problema financeiro, mas qual que é o problema financeiro? Eu não sei. Mas o problema é teu, não é meu. Eu preciso saber de você. Você não sabe qual é o problema financeiro que você tem? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Não, eu tenho um problema. Tá, qual é o problema? O que é? Vergonha de não falar, vergonha de admitir. Eu não quero lidar, eu não quero ter que admitir que eu preciso mudar. O que é um orgulho? O que seria? Quando o paralítico ele é colocado diante de Jesus, vem cá, coloca aqui o paralítico. Abriram o buraco no telhado, colocou o paralítico lá. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou antes do paralítico levantar, que mexeu com a ferida dos religiosos? Vamos repetir juntos? Filho, os seus pecados estão o quê? Filho,
os seus pecados estão perdoados. Que pecado? O que esse paralítico fez para Jesus perdoar os pecados dele? Agora, vamos parar aqui um minutinho. Vamos para o paralítico do tanque de Betesda. Quanto tempo ele ficou no tanque de Betesda? 38 anos, não foi? Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O que ele responde? Ele dá um grito assim, fala, eu quero ser curado. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Primeiro, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E sempre quando eu tento, alguém passa na minha. O que aquele paralítico ele revelou ali? Que tipo de fé? Incrédula? Vitimista? Alguém que não sabia assumir responsabilidade? Alguém que tinha uma autoimagem de si negativa? Alguém que sempre coloca a culpa nos outros, do porquê que a vida dele está do jeito que está? Tudo bem, Jesus curou ele. Jesus virou para ele, não respondeu, virou para ele e falou, rapaz, levanta e anda, vai. Chega, não aguento mais ver você nessa situação, chega, acabou. Sentença dada aqui agora, você está liberto. Sim, Jesus não respondeu, Jesus falou, levanta e anda. Pega a tua maca, levanta e anda. Só que um pouquinho mais para frente, nessa própria passagem de João 5, a Bíblia fala que Jesus encontra com o paralítico e diz o que para ele? Ô, meu filho, vá, não peques mais, para que algo pior não te acompanhe. Então vem cá, vem cá. O que é que esse paralítico fez que manteve ele lá 38 anos? Que Jesus caracterizou como um pecado. Mas para o paralítico, qual que era o verdadeiro problema dele? Ninguém me ajuda? E sempre alguém? Ninguém me ajuda? E sempre alguém? Ninguém me ajuda? E sempre alguém? Para ele, qual era o problema dele? Já não era mais nem a paralisia, né? Para ele o problema eram as pessoas, não era? Era ou não era? E Jesus disse, vá e faça o quê? Não peques, não vá pecar mais, rapaz. Você não me volta a pecar. Você não me faz uma bobagem mais nessa área, porque senão alguma coisa pior vai te acontecer. Aí eu te pergunto, qual foi o pecado desse paralítico que Jesus disse para ele não ir e não voltar a repetir o erro, senão as coisas iam ficar pior para ele? Para ele não era pecado. Para ele não era problema colocar que as pessoas não ajudavam e ainda por fim, elas eram pessoas que passavam na frente dele. Olha o malandrão lá, ó. Olha o sem vergonha lá, ó. Olha o fulano de tal lá. Opa! A única coisa que a bispa falou no domingo, que tem o poder de parar a nossa vida, travar a nossa vida e adoentar a nossa vida, é o pecado. Aí eu te pergunto, qual é a área da sua vida que está travada? Está paralítica. Está te fazendo ficar deitado numa maca. E qual é o teu argumento? Qual é a tua justificativa para isso estar dessa forma? O que você acaba falando? O que você acaba colocando? Você acaba apresentando, não, o meu problema é que minha mulher, meu marido, eu já tive esse problema na vida. Eu me lembro de um dia o bispo Murilo, aqui no estacionamento, eu tenho que abordar ele e falar, não, tudo que a minha esposa faz não me afeta. Mas como não?
Você só está falando dela. Como que ela não está te afetando se você chegou em mim para falar para mim tudo que está ainda acontecendo, que ela faz isso, que ela faz aquilo, que ela faz aquilo outro, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo ou não? Então, peraí, quem é que te afeta? Quem é que faz você ficar mal? Quem é que faz você perder a paz? O problema está na pessoa ou o problema está em você? Diga comigo, eu sou responsável do que eu penso, do que eu sinto e do que eu falo. Diga comigo, ninguém é responsável do que eu penso, do que eu sinto e do que eu falo. Diga, caso alguém pense algo, fale algo, sinta algo ao meu respeito, diga comigo, elas não têm culpa do que eu penso, do que eu sinto e do que eu falo. Por quê? Porque o que acontece comigo é responsabilidade. É responsabilidade de quem? Se ela falar alguma coisa e aquilo me afetar, o problema está nela ou o problema está em mim? Se o camarada passou na minha frente, o problema é o rapaz que passou na minha frente ou o problema está em mim? Ah, mas o fulano não me ajuda, o problema é o fulano que não me ajuda ou o problema está em mim? Quem entendeu isso? Isso está claro ou não? Aí então, se está claro, então o que está faltando para a gente sair dessa maca? O que está faltando? Quem que colocou o pedido aqui da maca? Quem não colocou ainda? Vai lá buscar papel para mim, alguém. Vai lá, Conceição, pode ser você, deixa a Ana aqui, por causa do louvor. Eu vou pedir para eles entregar então para você um papel. O bispo na segunda-feira, ele recolheu os pedidos daqueles que dizem assim, eu não quero mais a minha vida na maca. Eu quero sair da maca. Só que é engraçado, né? O paralítico que foi carregado por 4 pessoas, ele saiu da maca. Ele não viveu mais deitado na maca. Ele foi liberto daquela situação. Ele viveu o milagre dele. Jesus disse, filho, teus pecados estão perdoados. Por que Jesus perdoou os pecados dele? Porque Jesus viu a fé do paralítico com os 4 homens, deixando claro, Senhor, olha aqui minha situação, olha aqui minha condição, olha o que está acontecendo comigo. E eu creio que o Senhor é o único que pode me perdoar, pode me curar, pode me libertar, pode mudar minha vida, pode me salvar, pode me tirar. E você vê que ele literalmente, o ato dele remover o obstáculo, expressou, saiu deles. Eu acredito em Jesus e eu dependo para vencer somente de quem? De Jesus. Ninguém brigou com ninguém, ninguém responsabilizou ninguém, ninguém pesou ninguém, ninguém colocou, você ajudou mais, o outro ajudou menos, você deixou o peso do paralítico mais para mim, mais do que para o outro. Não, estava todo mundo, diga comigo, unidos. Todos estavam o quê? Todos estavam o quê? Unidos. A falta de união dentro da nossa casa pode ser caracterizado como um pecado? Viver julgando e criticando os outros pode ser caracterizado como um pecado? Não é um pecado. Não é que pode ser caracterizado. É. Eu estou usando essa expressão porque, às vezes, para a pessoa, ela coloca, não, é que o problema é o... Pode dar, para quem não tiver o papel, pode dar. É que o problema está no meu familiar, o problema está no fulano. Não, o problema está na gente. Você pode colocar, bispo, o meu problema é a maca do financeiro. Meu financeiro está literalmente numa maca, eu estou deitado numa maca. Bispo, o meu problema é meu casamento.
Meu problema é minha saúde, o meu problema é meu sentimental, é uma ação na justiça, é que eu quero aposentar, é lá uma questão no INSS, bispo, é um dinheiro que eu tenho para receber, é uma situação assim, tá bom. Mas eu quero te pedir um favor, coloca detalhes, coloca o detalhe, vamos colocar a luz nas trevas. Coloca a luz nas trevas. Coloca aí, ó, bispo, eu acabo remoendo. Eu tenho problema com orgulho. Eu tenho problemas exatamente na área emocional. Eu vejo que eu tenho um emocional doente. E fique em paz que ninguém vai ver teu pedido, tá? Ninguém vai ver, ninguém vai ler. Nada. Mas talvez você tenha aí. Você está igual os religiosos. O próprio paralítico do tanque de Betesda, você vê que Jesus usou uma expressão para ele: rapaz, vai, não peques mais, para algo pior não te acontecer. Meu pai, o que ele estava fazendo naqueles 38 anos? Você vê que, às vezes, a pessoa, ela está alimentando algo dentro dela, e ela está colocando que é aquela pessoa que está causando, que está gerando, que está deixando ela assim, que está afetando ela. É igual a mulher virou para mim e falou: não, é porque lá no meu trabalho estão tirando tantos por cento da minha comissão, e aí eu estou ganhando menos, e está sendo injusto comigo. Eu virei e falei: por que você está deixando? Não, não, por que você não conversou lá e falou: peraí, minha comissão é X, e agora baixou para Y. Por que ela mudou? Não, porque eu já tentei outras parcerias, outras coisas, e aí por fim, aí eu nunca consegui outra, aí eu acabo ficando na mão dessa pessoa. Exatamente, por que você está deixando que essa pessoa leve você a ficar refém dela? Porque se eu sair dela, eu não vou encontrar algo melhor. Olha as mentiras do diabo. Diga comigo: as pessoas só remoem mentiras. Diga: as pessoas só remoem mentiras. Diga comigo: sentimentos inúteis. É inútil, é uma mentira. Você está acreditando numa mentira. A pessoa se vê num beco sem sair. Não, é porque a pessoa falou isso para mim, e eu falei: tá bom, ok. Ela falou: e? Você não está diante do Todo-Poderoso? Ela não pode criar um meio? Não é Ele que diz que nós vamos receber uma imensa provisão de graça? Não, é porque, sabe, eu ganho X, e aí para eu pagar essas dívidas, meu querido, direto você ouve gente testemunhar aqui, que pagou dívida de 100 mil, que pagou dívida de 1 milhão, que pagou dívida de 200 mil, de 500 mil. Como que Deus deu condições para essa pessoa pagar? Ou a dívida caiu num valor que ela podia pagar, ou Deus fez ela prosperar e ela quitou aquela dívida. Amém? Diga comigo: a minha fé vai remover obstáculos. De novo, a minha fé, ela vai remover obstáculos. Diga: eu não vou mais remoer mentiras, sentimentos inúteis. Chega. Você vai remoer, você não vai remoer, você vai remover. Você não vai remoer, você vai remover. Você vai superar. Quem escreveu? Dá um sinal para mim. Então já fique em pé quem escreveu. Segura esse papel nas suas mãos. Segura ele nas suas mãos. Feche os olhos. Você vai falar para Deus: Senhor, eu não quero mais carregar essa maca. Na verdade, eu não quero carregar, eu não quero viver deitado mais nessa maca.
Eu não quero mais viver deitado. Eu não quero a minha vida deitada. Eu não quero ficar mais nessa prancha. Eu não quero ficar mais nessa condição. O meu emocional, minha fé, minha vida espiritual, meu financeiro, minha família, minha vida sentimental, minha saúde, eu não quero mais. Chega! Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me lembro o ano passado, e eu vou falar para você abertamente, que eu não tenho problema nenhum de falar isso. Mas eu me lembro o ano passado, eu vi uma expressão de uma determinada liderança, e eu percebi que aquilo me ofendeu, aquilo me deixou mal. E aí eu virei, eu falei, ô Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Isso não é meu, eu não acredito nisso. Mas ainda eu percebia que aquilo dentro de mim não estava resolvido. E aí eu falo com uma outra liderança, essa liderança vira para mim e fala, olha, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Sim, eu acabei falando ali para aquela liderança o que eu tinha para falar. Eu percebi depois que eu não tive consciência de tudo. E ali, ainda até ela falou, olha, né, nesse caso, não há nem necessidade de você falar com essa pessoa. Você tem consciência que é algo que está dentro de você, que você não tem isso. Então, ore a Deus e não há condenação. Não fique se condenando, você está se condenando. Está se culpando por uma coisa que você não tem que se culpar. Mas eu percebi que aquilo ainda não estava certo. E dentro de mim veio como um impulso. Não, você vai falar com aquela pessoa que você ouviu ela falar aquilo para você. Você vai falar com ela. E eu vou dizer para você que quando eu falei com ela, aquilo que estava lá dentro, só foi resolvido quando eu expus, quando eu coloquei para fora, quando eu apresentei. Ó, você falou uma coisa assim, 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 e eu fiquei assim, assado, frito, cozido, pá. Falou, pá, me orientou, me explicou, me instruiu. Que o problema não estava nele, o problema estava em mim. E era verdade, o problema estava em mim. Porque o problema não era o que ele falou, o problema é o que atiçou em mim, está entendendo? O problema não é o que foi falado. O problema é que o que foi falado estava certo, era uma verdade. O que não havia, o que na verdade o que não estava certo, era o que estava dentro de mim. Ainda havia uma mentira camuflada, escondida. E eu precisava resolver aquilo. Eu precisava sair daquela maca. Eu precisava me livrar daquilo. E eu vou dizer para você que quantas coisas mudaram na minha vida. Depois que eu fui lá, eu falei, eu resolvi. Aquilo foi uma libertação. Porque eu podia ter ficado com medo, eu podia ter ficado inseguro, eu podia ter mantido aquilo, e a minha vida continuaria de que maneira em relação àquilo? Travada. Aquilo ia me colocar em que condição? Deitado numa maca. Deitado numa maca. Outro dia atrás, uma mulher virou para mim e disse... Ela falou, algumas pessoas ouviram que ela disse, eu não gosto de gente. Como assim você não gosta de gente? Eu não gosto de gente. Mas porque você vai lidar, você vai ter que gostar de gente. Como que você vai lidar com gente e não gosta de gente? E aí, resumindo, quando eu cheguei, o que eu descobri?
que quando o pai dela falava, eu acho que se eu não estou enganado, eu acho que eu falei isso no domingo, quando o pai dela falava com ela ouviu a voz do pai, ela se sentia mal. Ela ficava mal. Sabe quando você vai falar com uma determinada pessoa, você começa a ficar nervoso? Sabe quando você vai falar ou vai ouvir uma determinada pessoa, aquilo começa a te irritar? Aquele embrulha teu estômago, que ele te deixa mal. Ela ficava com raiva, ela ficava com ódio, ela ficava mal, ela tinha reações físicas por ela ouvir o pai dela. É incrível. Como é que aquilo estava vivo dentro dela? E quando nós lemos na palavra, porque depois sentamos, conversamos e lemos na palavra, Caim não matou Abel? E a Bíblia diz o que em 1 João? Acho que capítulo 3. Que quando você odeia o seu irmão, você vai se tornar esse sentimento. Quando ele domina o teu coração, aonde você tem uma raiva, tem um ódio, tem esse sentimento contra alguém, ele te coloca na condição de um assassino. E nessa condição, você não consegue receber o Espírito Santo. Ah, eu quero ser batizado no Espírito Santo. A pessoa não consegue. E mais, ela não tem a alma dela salva. Ela não tem a vida eterna. Tudo por causa do quê? De sentimentos. Quem odeia seu irmão é o quê? Está escrito isso aí? Quem odeia o seu irmão, se ele está odiando, você está com raiva, está com esse sentimento no coração dele. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ele não tem o nome dele escrito no livro da vida. Ele não tem. Ah, eu não gosto dessa pessoa. Ah, eu tenho ódio dela. Você viu a bagunça que está virando esse negócio do bebê reborn? Vieram me falar. A guerra que virou na internet, dos pós e contra. Você vê que são pessoas que elas não estão vendo a armadilha que elas estão caindo. O roubo, porque, gente, diga comigo, viver remoendo. Diga mentiras, sentimentos. Diga comigo ofensas. Diga, me leva a perder tempo. Você perde tempo? Perde ou não? Porque era para você estar avançando. O que a gente pregou a semana passada? Cante, ó mulher estéril. E prepara, porque você vai ver a tua vida crescer. É para você pensar grande, é para você avançar. E aí aonde é que a pessoa está? Parada, travada, não sai do lugar. Por quê? Porque me falaram, porque me fizeram, porque me aconteceu. Perde tempo, adoenta ela, porque dependendo do caso, ela já está na mão do psiquiatra, ela já está tomando o que o psiquiatra está botando ela para tomar. Oh, não, eu aconselho você, está cheio de psiquiatra assim, né? Ó, vai lá na tua igreja, vai lá tratar uma área, e essa outra aqui deixa que eu trato. Não, eu não preciso disso. A minha cura interna, ela acontece quando eu me livro das mentiras. Se eu não me livrar dessas mentiras, deixa eu te falar, o paralítico, quando é que ele foi curado? Quando é que o paralítico, carregado por 4 pessoas, foi curado? Quando ele acreditou no quê? Diga na verdade. O que ele acreditou? Diga comigo, ele acreditou que o problema dele
Tinha jeito, tinha cura, tinha solução. Tinha ou não tinha? E ele foi buscar. Ele foi no lugar certo. Eles removeram os obstáculos. Por quê? Porque aquilo estava onde? Aonde estava a cura do paralítico? Aonde estava a cura do paralítico? Então quando é que eu vou viver minhas mudanças, meus milagres? É quando eu começo a viver aonde primeiro? Dentro de mim. Aquilo estava tão forte dentro daquele povo, e principalmente daquele paralítico. Olha o risco de abrir um buraco e colocar ele naquela casa lotada de gente diante de Jesus. Meu Deus, eu posso morrer, meu Deus, eu posso cair daqui. Não, você vê, não teve pensamento. Eles não aceitaram pensar negativo, no risco, na dificuldade. Porque se a gente pensar, isso vai atrapalhar a gente de chegar aonde a gente quer chegar e obter o resultado. Então eu não vou deixar. E foi por isso, diga comigo, que aquela maca se transformou no testemunho daquele homem. Compreendeu ou não? E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo descesse sobre a gente, nós receberíamos poder. E isso que aconteceria na nossa vida espiritual, mudaria tanto a nossa vida, que a gente passaria a se tornar testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Testemunhas de quem agora não podia, mas recebereis poder. Então agora você recebeu condições, poder. Então agora você pode vencer. Agora você pode superar. Agora você pode ter um interior forte, um emocional forte. Agora você pode ter uma alma próspera. Porque você se abriu para a palavra, você se abriu para o Senhor. Então segure esse papel nas suas mãos, feche os olhos. E você tem que dizer isso para você: agora eu posso. Eu posso sair dessa maca. Eu posso ser liberto. Eu posso ser curado. Eu posso ser transformado. Eu posso ser restaurado. E eu vou me levantar. Isso, você vai se levantar nessa tarde. Eu quero que você se levante. Eu quero que você se levante nessa tarde. O Espírito Santo está nos dando essa palavra ainda. Eu percebo que nós temos aprendido muito com esta palavra. Ela tem nos ensinado como lidarmos com os desafios, com os problemas, com aquilo que tem acontecido na nossa vida. E você está segurando aí nas suas mãos um pedido que você acabou de escrever, dizendo: eu não quero mais. Eu não quero viver deitado nessa maca. Essa maca que representa esse problema. Essa maca que meu Pai, que representa, meu Pai, uma situação. Porque aquele paralítico, ele teve que deitar naquela maca. Ele teve que aceitar aquele desconforto. Ele teve que aceitar aquela situação. Ele teve que aceitar aquela condição, aquele problema no físico dele, na vida dele. Eu não quero mais. Você vai dizer para Deus: eu não quero mais. Eu não quero mais essa fraqueza. Eu não quero mais essa frieza. Eu não aceito mais acreditar nessas mentiras. Eu não aceito mais dar lugar, meu Pai, a esses sentimentos miseráveis. O meu Pai, eu não aceito mais colocar que o problema é meu marido, que o problema é meu filho, que o problema é minha filha, que o problema é isso, que o problema é aquilo. Chega, hoje eu estou me libertando disso. Hoje eu estou me levantando. Hoje eu estou me levantando. Aquele paralítico, ele se levantou. Então eu vou me levantar. Eu me levanto nesta tarde. Eu vou remover todos os obstáculos da minha vida. E essa situação não vai ficar do jeito que está. Ela não vai ficar do jeito que está.
A minha vida não vai permanecer, a minha vida não vai ficar, a minha vida não vai terminar, a minha vida não vai continuar deitada. Eu não vou ficar deitado numa maca. Chega em nome de Jesus. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou abrir um buraco no telhado. Fala para Deus, eu vou abrir um buraco no telhado. Eu vou abrir um buraco no telhado. Me dá a ideia, me dá uma estratégia, me dá a sabedoria, me dá a visão, me dá, Senhor, me capacita, Senhor. Abre meus olhos, Senhor. Me ajuda aqui nessa tarde em nome de Jesus. Eu vou abrir esse buraco. Eu vou remover esse obstáculo. Eu não vou viver, eu não vou passar minha vida remoendo sentimentos. Eu não vou ficar aqui remoendo o que falaram de mim, o que pensaram de mim, o que me fizeram ou não me fizeram. Chega! Eu quero a mudança da minha vida. Eu quero a mudança da minha vida. Eu quero a mudança da minha vida. Eu não vou mais continuar sendo um paralítico. Eu não vou permanecer na paralisia. A minha vida não vai continuar da mesma forma. Chega. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma mudança no meu espírito. Eu quero uma mudança no meu caráter. Eu quero uma mudança na minha mentalidade. Fala para Deus, eu quero uma mudança no meu caráter. Eu quero uma mudança na minha mentalidade. Eu quero uma mudança na minha visão. Eu quero uma mudança no meu espírito. Eu quero uma mudança na minha vida. Chega, eu assumo responsabilidade. Eu me posiciono. Eu decido que a partir de hoje eu estou me levantando em nome de Jesus. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Coloca a mão na tua cabeça agora. Senhor, eu ordeno agora em nome de Jesus toda mentira no inconsciente dela. Toda mentira. São mentiras. Ela vem acreditando em mentiras. Que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é capaz, que ela não vai mudar, que ela tem que aceitar, que ela tem que se conformar, que a fé dela não é suficiente, não é para ela, que não adianta. Ela já fez essas orações, ela já orou, ela já apresentou pedidos, nada mudou. Não, é mentira. Sai da minha vida agora. Sai da minha mente agora. Sai do meu coração agora. Sai da minha vida agora. Sai dos meus caminhos agora. Sai agora. Sai agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Ofensa, sentimentos miseráveis, toda ferida, toda amargura, toda rejeição, todo espírito do abandono, todo emocional doente, fraco, todo vitimismo, toda autoimagem negativa, eu ordeno, eu exijo, agora, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai da minha vida agora em nome de Jesus. Chega, acabou. Você tem que dizer isso para você: chega. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou, eu nunca fui. Eu posso ter, Senhor, eu posso ter estado assim. Eu posso talvez ter me conformado. Eu posso ter aceitado. Eu posso ter me habituado. Mas eu não nasci assim. Eu não sou assim. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho o poder do Espírito Santo. O poder, o dunamis de Deus. A dinamite. Fala para Deus: eu estou dinamitando isso agora. Eu estou dinamitando isso agora. Eu estou explodindo com essas mentiras agora. Eu estou dinamitando agora. Com a unção, com o poder que eu recebi do Espírito. Elas não me acompanham, não me dominam, não me escravizam, não paralisam mais a minha vida. Em nome de Jesus. Chega agora. Acabou. Em nome de Jesus. Então, com a mão no coração, fala quem é você. Fala para você quem é você. Eu sou uma pessoa forte, porque eu me fortaleço no Senhor. Eu sou uma pessoa determinada. Eu não desisto.
Eu não começo as coisas e paro. Eu não sou mais aquele orgulhoso que não quer admitir, que não quer reconhecer, que não quer ouvir, que não quer desaprender para aprender. Se eu tiver que desaprender, eu vou desaprender. Se eu retrocedi, se eu perdi tempo, se aparecer um Davi que é melhor do que eu, porque ele está dando a Deus, ele está alinhado com Deus, ele está obedecendo ordens simples, e eu tenho que aprender com Davi. Eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou ter essa humildade, mas eu não vou mais cair nessas mentiras, nessas armadilhas, nesses laços do diabo, que quer me levar a não aceitar, não me abrir para mudança. Chega, eu estou saindo dessa maca agora. Sai dessa maca agora. Se veja saindo dessa maca agora. Se veja saindo dessa maca. Se veja se levantando dessa maca. Se veja se levantando dessa maca. Se veja se levantando dessa maca. Se veja saindo dessa maca. Se veja, Jesus disse para aquele paralítico: levante-se, paralítico, pega a tua maca e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta, declare isso para a tua vida. Eu estou me levantando, eu estou me levantando, eu estou me levantando. E como um ato profético, você vai sair do teu lugar, como você estiver se levantando dessa maca, e você vai colocar teu pedido aqui no cesto, aqui na urna, em cima dessa maca. Pode colocar aqui agora. Pode, se quiser rasgar, quiser amassar, quiser fazer picadinho, fica à vontade, do jeito que você quiser. Você vai colocar aqui e vai dizer: nunca mais eu vou ficar deitado numa maca. Nunca mais eu vou ficar deitado numa maca. Nunca mais eu vou ficar deitado numa maca. Isso, pode jogar aí dentro. Pode jogar aí dentro. Isso, pode jogar. Nunca mais eu vou ficar deitado numa maca. Nunca mais eu vou ficar, Senhor, prostrado. Eu não vou permanecer. Eu não vou ficar. A minha vida não vai terminar assim. Acabou. Depois vai ser feita uma queima com esses pedidos. E eu quero que você deixe aí, em nome de Jesus. Chega. Eu não fico mais prostrado. Eu não me curvo mais. Eu não me rendo mais. Eu não aceito mais. Eu estou liberto, eu estou curado, meu emocional está sarado. Eu não me ofendo, eu não me chateio, eu não vou me oprimir, eu não vou mais me culpar, me condenar. Acabou, eu estou livre. A paz de Cristo, a paz do Senhor, ela reina na minha vida em nome de Jesus. E eu profetizo para terminar. Levanta as mãos. Coloca de novo Romanos 5,17 e diga comigo hoje: eu recebo de Deus. De novo, eu recebo de Deus. Diga comigo: aonde abundou, diga o pecado, a morte, diga-se pela transgressão de um só homem, a morte reinou. Diga muito mais aqueles, diga que recebem de Deus. Diga: eu estou recebendo de Deus. Diga: eu recebo de Deus a imensa provisão da graça. Diga: Deus vai prover na minha vida, através da sua graça. Diga: através do seu favor. Diga: uma grande vitória. Fala a vitória que você vai receber. Fala a vitória que você vai receber. Fala a vitória e toma posse. Fala a vitória que você vai receber. Fala a vitória que você precisa. Fala a vitória que você precisa. Você vai receber. Aqueles que recebem de Deus, você vai receber de Deus. Você vai receber de Deus. É de Deus, virá de Deus. Recebem de Deus a imensa provisão da graça. Você recebe uma imensa provisão da graça. Receba. Eu recebo. Eu tomo posse. Eu creio. Eu acredito. Em nome de Jesus. E nós ligamos essa oração aqui na terra, para que seja ligada nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo,
é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.